8h39, avançamos então para a última paragem deste táxi de sexta, como sempre, setor dos petróleos e gás aqui em cima da mesa. Engenheiro Patrício Quincongo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, João, bom dia, ouvintes. Olha, deixa-me perguntar-te, até porque tu também és um quadro e andas aqui um pouco à volta. Aqui há 2 semanas nós no Expansão, enfim, pusemos a questão da fuga dos quadros em cima da mesa e a verdade é que parece que toda a sociedade desatou a falar então deste problema da fuga dos quadros nos mais diversos setores, não é? Muitas coisas se escreveram nas redes sociais, muitas coisas por aí fora. E aqui o setor, como é que está o nosso setor? Este setor dos petróleos, eu já encontrei vários engenheiros e conheço alguns que basaram mesmo, ou seja, que ou estão na Escócia, outros que estão nos Estados Unidos. Aqui também há, aqui nos petróleos e gás, uma saída de quadros, não é? Exato, e primeiro gostaria de parabenizar pelo artigo. É um artigo real, atual, e é de facto um problema que nós temos. E deixa-lhe dizer que eu penso que o setor petrolífero é o que mais contribui para essa fuga de quadros aqui no país. Tenho quase a certeza, é claro que carece de um estudo, mas penso que é o setor dos petróleos, porque os trabalhadores do setor petrolífero têm dois incentivos para isso. Primeiro é que a grossa maioria do setor dos petróleos, principalmente aqueles que estão nas áreas de operações, né, os engenheiros para cima, têm um contato muito ativo com a esfera internacional, né? A indústria petrolífera é uma indústria globalizada, né? Então, há mais solicitação, não? Fazem formações fora, trabalham muitas vezes fora. Eles conhecem a realidade dos outros países. Um outro fator que contribui para isso é o nível de salários que eles têm, né? Ou seja, estamos a falar que um engenheiro hoje ganha por aí entre 7 a 15 mil dólares, né, por mês, e isso vai em mais ou menos entre 5, 6 milhões de kwanzas, 7 por aí. Há pessoas que ganham 10 milhões de kwanzas. E eles muitas das vezes medem, né, a capacidade, o salário que eles têm, porque 10 mil dólares em qualquer parte do mundo tu vives bem, tu tens uma vida normal, aceitável, né? Quem faz, por exemplo, nos Estados Unidos, quem começa a ter um salário acima de 70 mil dólares anuais, já começa a ser uma pessoa considerada da classe média, né? Sim. Então, quem tem aqui em Angola, os engenheiros têm um salário anual acima de 100 mil dólares, né? 100 mil dólares. Então, isso em qualquer parte do mundo é um bom salário, mas efetivamente as condições dos nossos países não ajudam, né? E então, esses técnicos têm essa iniciativa de viverem fora. Eu, por acaso, tenho muitos amigos, e eu, claro, que se eu tivesse a trabalhar também em regime de offshore, eu também optaria por viver fora, porque tu sais do mar e depois vais para um país onde tem as condições normais, inclusive de saúde, porque até os trabalhadores já precisam de tratamento regular, né, de terem esse acompanhamento, mas também outro lado é o lado da família, né? E, por exemplo, eu que trabalhei com americanos, eles velam muito pela questão da família. E, por exemplo, ter uma boa educação, ter uma boa saúde, são coisas que nós temos déficit aqui no país. Então, as pessoas optam também, é por isso que nós vemos as pessoas, olha, saem do mar e depois vão para um país. E Portugal, por exemplo, muitos angolanos estão em Portugal, tem muitos amigos que estão agora bem em Portugal, mas tem muitos que estão nos Estados Unidos e tem muitos que estão na Europa também, como no Reino Unido. Então, levam as famílias para lá, ficam lá e ele vai fazendo 21. É uma indústria competitiva, é global. Eles vêm trabalhar aqui em Angola como se estivessem a trabalhar num outro país. Sim. Mas são angolanos, vêm aqui depois de 28 dias, voltam para o país onde está a residir. O problema que se coloca é que o país, nas mais diversas áreas, e na tua também, gasta milhões de dólares, ou gastou ao longo destes últimos 15, 20 anos, milhões de dólares a formar técnicos, a formar engenheiros. Muitos deles foram formados exatamente com dinheiro do Estado, com bolsas, com etc. E depois as pessoas formam-se e não têm lugar no seu país e a gente está a formar para outros, não é? Eu concordo exatamente consigo e o que acontece tanto com as bolsas que foram da Sonangol, bolsas do Ministério dos Petróleos, inclusive até as bolsas do INAB, eu não considero que são um gasto qualitativo, ok? Não é gasto qualitativo. A formação
tem um custo elevado por cada indivíduo que é formado no exterior. E esse indivíduo, pelo menos aquilo que nos foi incutido em termos de companhia, tu estás a ser formado, depois tu tens que retribuir esse dinheiro que é gasto consigo na formação. Sim. E tu tens que trabalhar para a empresa durante um período de tempo para ressarcir esse valor. Então, nós não podemos envergar para o processo de formação a nível superior, principalmente quando depois não há um plano de colocação. Por exemplo, as empresas não fazem isso. E eu acho que a própria Sonangol acompanhou enquanto concessionária e o próprio Ministério acompanham a dinâmica das empresas, né? Eu posso dar exemplo de mim mesmo. Eu saio daqui em 2009 para a formação, volto em 2012, mas em 2009 eu já sabia onde eu iria trabalhar. E quando voltei, fui trabalhando, havia sido prometido lugar para trabalhar. Isso é um processo integrado das empresas, né? Ela gasta consigo cerca de 200 a 300 mil dólares em 3 anos, depois tu tens um lugar para trabalhar. Então, eu considero que não é um gasto qualitativo o facto de nós formarmos N engenheiros, N licenciados e depois não ter colocação. Depois nós ficamos com problemas que nós temos atual no país, excesso de técnicos superiores sem espaço para trabalhar. Mas ainda voltando mesmo para os trabalhadores da indústria do petróleo, o país não só perde em relação, porque aqui há várias perdas, né? É o quadro que sai, segundo, é os gastos correntes desse quadro não são feitos aqui em Angola, ou seja, é um dinheiro que é pago, ele recebe o salário aqui em Angola, mas gasta fora, ou seja, fora o imposto de rendimento de trabalho que paga aqui depois, não tem nenhum custo. Uma outra vantagem que os próprios funcionários da indústria do petróleo têm é mesmo a competitividade e a capacidade técnica que eles transportam, que poderiam ser aproveitadas aqui em Angola e principalmente até no setor de ensino. Porque nós temos uma carência, nós fizemos um estudo muito rápido há pouco tempo, que o déficit que os alunos, por exemplo, do ensino de petróleo apresentam a nível do ensino de petróleo e gás em Angola é a falta de professores experientes, ok? E, por exemplo, um técnico que sai a trabalhar offshore fica 28 dias em casa, não faz nada, né? Por mais que tu tens que repousar, mas tu dares aula uma vez por semana, 2 vezes por semana, isso também iria ajudar-te a movimentar-te e enquadrar-se na sociedade, porque eles ficam lá fora, né, offshore, que é mesmo no meio do mar, sem nada, e quando vêm precisam também desse enquadramento social. Sim. Ou seja, se tivesse um programa também, e nós temos essa carência de programa aí no setor do petróleo, ou seja, não se faz nada, não se inova, não se desenvolve nada. Se tivéssemos um programa de incentivo em colaboração com as universidades, para que essas pessoas, porque para nós formarmos técnicos de qualidade aqui em Angola, precisamos ter, primeiro, bons laboratórios, mas também precisamos ter professores experientes. E nós não temos nenhum dos dois. Tá vendo? É por isso que nós somos um país com uma produção de 1 milhão de barris, uma grande produção, está entre os 20 maiores produtores do petróleo do mundo, mas tu não consegues formar um quadro de petróleo, um único técnico qualitativo aqui em Angola, competitivo, não tem. Tá vendo? Esses são os problemas. Tem sempre que ir fora. Tem sempre que ir fora. Quem quer ser competitivo na indústria de petróleo e gás, estudar aqui em Angola, não consegue ser competitivo. Precisa trabalhar e estudar fora. Não temos nem a nível de docência e nem a nível infraestrutural. Okay? Esse é um problema que nós temos. Eu acho que poderíamos aproveitar daí. A própria indústria petrolífera tem essa vantagem. E mesmo países como os Estados Unidos, o próprio Reino Unido, olha, a Noruega, desenvolveu-se com base ao desenvolvimento da indústria petrolífera, porque toda a tecnologia da indústria petrolífera é transferida para as outras atividades, porque a indústria petrolífera é que tem capacidade de investir em pesquisa e desenvolvimento, depois disso, dar positivo na indústria petrolífera, é transferida para as outras atividades econômicas, e nós também aqui falhamos nessa questão. Olha, agora, por exemplo, fala-se todos estes projetos de refinação. Onde é que estão os profissionais para trabalhar nestas refinarias que aí vêm? Exatamente, é isso que nós dissemos. Se vão haver refinarias a produzir, então os processos já estão muito atrasados, né? Porque, por exemplo, as refinarias... Porque a gente vê na refinaria de Luanda estrangeiros. E também foram formados... Há lá muitos estrangeiros. Muitos estrangeiros, e foram formados na Itália, por exemplo, nos anos 50 foram mandados na Itália, anos 50, anos 60, e voltamos a enviar novamente quadros para a Itália serem formados para trabalhar novamente na refinaria de Luanda agora, em 2019. Ou seja, nós não estamos a desenvolver o know-how no setor. É incrível que em 50 anos
não conseguimos desenvolver tecnologia nem quadro para operar nas refinarias. E é o mesmo que vai acontecer, por exemplo, essas refinarias estão a ser criadas. Ninguém vai ser formado em Angola porque nós não temos condições. E depois nós temos, a nível do downstream, que é a refinaria, se no upstream nós já temos incapacidade institucional, no downstream pior ainda. Então, ou seja, nesse momento nós já temos que ter, as empresas, por exemplo, que estão nos consórcios, já têm que ter um grupo de angolanos, porque assim são um grupo de pessoas, 50, 60 pessoas, que são enviadas fora, já com todo o equipamento, a informação dos equipamentos, e eles são treinados. Mas a gente ainda não sabe quais são os equipamentos que vai ter as refinarias. Exatamente. A refinaria tem uma data de abertura final do semestre, por isso final de junho, e a gente ainda não sabe quais são os equipamentos. Aí, exatamente, que daí. Esse é que é o grande problema, o déficit de informação. Mas, para ser sincero, já deveríamos ter o grupo dos técnicos que iriam operar na refinaria, já deveriam estar formados nessa altura e deveriam estar a fazer on-job training numa refinaria com equipamentos similares às refinarias, ao equipamento que vai ser montado aqui. Ou seja, esta indústria, se rapidamente não criar esses mecanismos internos, vai ter que continuar a gastar esse dinheiro para formar pessoas fora. Vamos gastar, o país sai a perder. Eu dei aqui alguns exemplos de como o país perde. Depois, isso tudo é acompanhado com a manutenção. Por exemplo, os quadros do setor de petróleo deveriam ser aproveitados para criar as próprias empresas de manutenção. As empresas de manutenção que existem no mundo fora do setor dos petróleos são criadas por funcionários da indústria. Nós não podemos ter, por exemplo, os que trabalham offshore. Offshore não é um lugar que é para ir se buscar aposentadoria, né? Não se busca aposentadoria, tanto que uma pessoa com 50 anos já não tem capacidade física para operar offshore. É muito raro, a não ser que fica lá um conselheiro, mas não tem trabalho físico forçado. Mas, de facto, é que sem haver programas que promovam esse tipo de inserção, porque ele tem duas coisas: ele tem capacidade financeira, mas também tem capacidade técnica rara que não existe aqui em Angola. Só os trabalhadores dessas empresas operadoras adquirem esse conhecimento e essa capacidade técnica. Eles ficam 28 dias aqui sem ter nenhum projeto, não são inseridos na atividade normal da sociedade. E poderia ter isso, porque até ele já não tem uma necessidade financeira, só precisa do incentivo para prestar algum serviço e contribuir para o desenvolvimento do país, porque ele tem um salário acima da média, né? Quer dizer, acima da média em relação à nossa realidade aqui em Angola, né? Mas o salário da indústria é competitivo, ok? Então, eles ganham por aquilo que, e exatamente eu posso dizer que na indústria petrolífera pagam por aquilo que eles prestam, né? Sim. Então, há essa necessidade de criar incentivos para que eles possam contribuir mais. Mas nós não temos uma escola de petróleo no Sumba e não temos mais umas coisas assim? A escola do petróleo do Sumba é para técnicos médios, né? Não é para isso que... E hoje também nós podemos já questionar a questão da escola e, por exemplo, o Ministério recuou com a criação do Instituto Superior do Petróleo. Não sei quais são as razões, mas estava muito avançado e agora transferiu para Sonangol. Também não sei quais são o que teve em causa essa transferência de bem de uma instituição para outra. Mas o fato é que hoje o Instituto Nacional de Petróleos não é suficiente para satisfazer as necessidades, porque até no passado facilitava, porque imagina que quem fazia o ensino médio em Angola eram pessoas com maior de 18, 20 anos, né? Hoje, quem está fazendo ensino médio, sai do ensino médio e ainda nem tem 18 anos. Nem tem idade para trabalhar. Isso é uma das questões que nós temos que avaliar. Porque eu não vou meter uma pessoa a trabalhar offshore com 17 anos ou 16 anos, né? Então, é isso que nós temos que pensar. Ou seja, o Instituto Nacional de Petróleo já não... Com esse desenvolvimento, né? Houve um desenvolvimento. E o problema está aí. As instituições não acompanham o desenvolvimento social, né? Então nós precisávamos ter esse desenvolvimento e acho que atualmente o Instituto Nacional do Petróleo já não satisfaz. Nós com o know-how que temos poderíamos ter um Instituto Superior a funcionar. Nós deveríamos ter isso e deixa eu dizer que dinheiro nunca faltou, porque até houve mais de 200 milhões de dólares que foram disponibilizados por uma empresa para criar um centro de pesquisa da Sonangol para apoiar a indústria. Isso já há quase 10 anos e esse centro nunca saiu, né? Então, ou seja, nunca houve interesse a nível da indústria para desenvolver a questão do ensino de petróleo e gás. Nunca houve e continua a não haver esse interesse. E isso aqui é muito preocupante, ok? Porque as universidades que lecionam esses cursos estão à deriva e não há um comprometimento a nível do setor com o ensino.
E nós pecamos nisso. As empresas gastam muito dinheiro para formar técnicos fora e depois esses técnicos depois não são também enquadrados para aumentar a sua contribuição, porque eles quando trabalham offshore já aumentam, né? Mas poderiam fazer alguma coisa a mais. Eu tive essa experiência, eu trabalhei no mar durante quase 4 anos, era aí 21 dias tu não tinhas nada para fazer, ou seja, eu tive que me autocolocar, fui para uma universidade dar aulas, desde 2014 que dou aulas, mas é importante. Eu tenho essa visão da indústria e do ensino, porque eu dou aula desde 2014 e também trabalhei nesse setor. Agora, eu tenho a certeza que uma boa parte dos técnicos, principalmente das empresas operadoras, hoje vivem fora do país. E eu, por acaso, a maioria dos meus amigos hoje estão nessa situação. Vêm aqui, saem do mar, ficam só aqui em Luanda 2 ou 3 dias e depois vão para os países onde estão a residir. Então, isso é uma coisa que, de facto, o país sai a perder, né? Ora, então hoje nem falamos do preço, do petróleo, nem das coisas, falamos deste Está setor. a $91, está bom. Está bom, né? Está bom. E recomendas. Olha, Patrício, muito obrigado por teres estado por aqui. Hoje falamos então sobre esta questão dos quadros e da fuga de quadros. Por nós está tudo dito. A equipa Táxi Amarelo despede-se desta semana. João Armando e Manuel Catalina. Deixo um grande abraço a eles, um beijinho carregado de ternura a elas. Já sabem, nós só voltamos agora na segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã.